Queridos irmãos e irmãs, hoje nós, com essa liturgia do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos o tempo do Natal, e entramos para o tempo comum, o tempo ordinário. E hoje nós temos a ocasião de refletirmos sobre este fato, este acontecimento, onde Jesus, que é Deus, se fez batizar. Se formos analisar, Jesus não precisava ser batizado, Então, por que será que Jesus se fez batizar por João Batista? O batismo é para a nossa salvação. Jesus se batizou por você e por mim. Diz o texto do Evangelho que, enquanto Jesus rezava, João Batista pregava um batismo de conversão. Não é um batismo sacramento, mas era uma espécie de preparação para aquilo que Jesus depois iria fazer. Com a vinda de Jesus, um novo tempo se inaugura. Então João é aquele que prepara as pessoas para a necessidade de acolher o Messias que virá, que não é ele. Diz o Evangelho começa, o povo nutria a expectativa e muitos se perguntavam se de fato João Batista não seria o Messias, o próprio Cristo. Pela forma como ele vivia, a maneira como ele pregava, muitas pessoas acreditavam que de fato João Batista era o próprio Messias. Mas João Batista não quis atribuir a si um título que não lhe compete. Muito pelo contrário. Ele mesmo dá testemunho dizendo: não, eu sou apenas uma voz que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor, Por isso diz: eu vos batizo com água, mas virá depois de mim alguém que é muito mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias, Ele vai vos batizar no fogo e no Espírito Santo. E aqui diz o texto que enquanto Jesus era batizado, se fez batizar, repito, por você e por mim, diz, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu de forma visível, em forma de pomba, e do céu uma voz que dá o testemunho dizendo: este é meu filho muito amado, no qual coloco todo o meu bem-querer. Esta é a voz de Deus. Portanto, hoje é uma ocasião para você e para mim, você que é pai e mãe, para nós meditarmos também sobre o batismo. A igreja nos ensina que pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, membros de uma comunidade na qual nós somos inseridos, batizados, e herdeiros das promessas do reino do céu. O batismo, quando ele é validamente conferido, também apaga em nós a mancha do pecado original. Aquela mancha que nós todos trazemos quando nós viemos ao mundo. Nós já nascemos pelo fruto do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. O nosso coração já nasce com uma mancha indelével. Esta mancha, ela é tirada, de novo o céu se abre para nós no dia do nosso batismo. Por isso aqui é muito importante, você que é pai e mãe, tão logo os filhos vêm ao mundo, a igreja também aqui ensina, diz que assim que os filhos vêm ao mundo, já nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, o pai e a mãe deveria apresentar os filhos para o batismo na fé da igreja. Quantas crianças que não são batizadas, quantos pais que descuidam deste sacramento tão importante. Quem crer e for batizado será salvo. É pelo batismo que nós entramos na filiação divina. Então, esta responsabilidade, esse dever, às vezes a gente ouve com tristeza de alguns pais
que pensam da seguinte forma: mas eu vou esperar meu filho crescer, quando ele tiver idade, ele vai decidir se vai ser batizado ou se não vai, se vai ser batizado nesta igreja ou naquela igreja. Muitos pensam assim. Geralmente quem pensa assim é quem não tem ainda uma fé madura, né? Porque uma pessoa que tem uma fé madura jamais pensaria dessa forma, muito pelo contrário. Pois bem, só que acontece que os filhos crescem mesmo, e eles decidem, eles tomam. Você disse, pensou, não vou deixar que ele decida, pois ele decidiu, e ele decidiu não receber o batismo. E sabe como que ele raciocinou? Ele pensou assim: bom, se nem meu pai e minha mãe me batizaram quando eu era criança, é sinal que não é tão importante, porque se fosse importante, o pai e a mãe teriam me batizado. Esta é a mensagem, querido e inteligente pai e mãe, que você passa para o teu filho, quando você diz assim: não, eu vou deixar ele crescer, e quando ele cresce, ele que vai decidir. Então ele vai decidir, né? A maioria vai decidir não receber. Ué, não é uma decisão? Decidiu não ser batizado. Aquilo que você deveria fazer, porque o dever e a obrigação moral de apresentar e batizar os filhos para a fé da igreja é do pai e da mãe, não é nem do vizinho nem do padre, até porque os filhos nem meus são de vocês. É vocês que devem levar e apresentar. É dever, não é nem um favor de vocês, é dever. Não é nem um favor que vocês fazem, viu? É um dever moral. Então, se o próprio Cristo, sendo Deus, mesmo não precisando, porque ele não tem pecado, né? E o batismo também apaga. Por isso, quando a criança ou qualquer pessoa, quando ela é batizada, ela é preparada, tem curso, tem a catequese batismal, tem toda uma preparação, porque é um sacramento importante. Tão importante que a igreja diz que quem não foi batizado não pode receber nenhum quê? Sacramento. Não é o padre Leonor que está falando, viu? Estou falando aquilo que a igreja, que é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. É assim que a igreja ensina. Quem não foi batizado não pode receber nenhum sacramento. Porque o batismo é a porta de entrada para os demais sacramentos. É pelo batismo que você se torna filho adotivo de Deus, que você é reconhecido. Os nossos nomes são escritos no livro da vida. Diz: enquanto Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu. 3 realidades que acontecem: o céu se abre, o Espírito Santo desce, e lá do céu uma voz, a voz de Deus, que confirma: este é meu filho amado. Estas mesmas realidades acontecem comigo, contigo, quando você, pai e mãe, apresenta, leva teu filho para que ele também seja introduzido na filiação de Deus, pelo batismo. Então nós vamos brincar com algo tão sério, né? Não deixe, não delegue, não postergue, não deixe que seu filho, de repente você pode até estar privando ele de entrar ou não para o reino do céu. Porque pelo batismo, na igreja, a pessoa passa a ser reconhecida como pessoa, canonicamente falando, é através do batismo. Sujeito de direitos e deveres, mediante o batismo. Então que nós possamos também, todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma invenção da igreja nem da sociedade, não. Foi o próprio Cristo quem instituiu todos os 7 sacramentos. E instituiu para o nosso bem, para a nossa salvação. Então eles precisam ser, nós precisamos recebê-los para que a vida da graça seja novamente devolvida para nós. Porque nós nascemos com a mancha do pecado original.
o que poderia até ser um impedimento para contemplar Deus face a face. E a pessoa que cresce e sem batismo, pode morrer sem o batismo. Então é algo muito sério. O que vai acontecer, não sei. Não me pergunte, até sei, mas prefiro não falar. Mas eu sei que vocês sabem também, né? Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Bom, daí a gente já deduz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não foi batizado, aí vocês perguntem para ele, né? Dobre o joelho e veja se ele responde para vocês, tá? Mas eu sei o que a igreja ensina, isso eu sei. Então que nós possamos levar a sério o nosso batismo, assumi-lo também. No batismo se diz, né, quando o padre batiza, aquela tríplice missão de todo batizado. Pela força do batismo, você recebe da igreja, né, a missão de, na medida que vai crescendo e amadurecendo na fé, tomando consciência do teu batizado, você é chamado a exercer no mundo, né, a tríplice missão de todo batizado, que é aquela de ser sacerdote, profeta e rei. A tríplice missão que Deus confia. Por isso os leigos atuam na igreja, por isso vocês evangelizam. Não é nenhuma concessão da igreja, né? Vocês receberam de Deus, é um direito de vocês. É claro, sempre em comunhão com a igreja, com o Papa, com seus legítimos pastores, mas pelo batismo recebido, a igreja confia a vocês esta missão. Por isso que no mundo nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Ser os discípulos, as testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nos é dado a partir do momento em que nós somos batizados. Se o batismo não fosse tão importante e necessário, Jesus não teria se batizado, até porque ele, sendo Deus, não necessitaria de forma nenhuma ter recebido o batismo. E se ele o fez, como de fato João Batista, que batizou Jesus, ele fez por você e para mim, para mostrar a cada um de nós o valor, a importância e a necessidade que tem o batismo na nossa vida. Então que esta liturgia de hoje também seja uma ocasião, uma reflexão para muitos pais que têm filhos, e são muitas, mas muitas as crianças que infelizmente ainda não receberam o batismo. Se você estiver me ouvindo, que essa homilia possa fazer você pensar diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.